Meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 48 ao 54. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. O título desta mensagem é Davi e Golias. A palavra do Senhor nosso Deus, ela tem nos mostrado que Davi foi um jovem que foi criado pelo seu pai Jessé. Foi um jovem que sempre temeu a Deus. Na sua casa, a palavra de Deus era lida constantemente. Todos da família de Davi honravam o Senhor Deus de Israel. Todos da casa de Jessé adoravam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Davi nasceu neste lar que priorizava os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Então Davi era um homem que conhecia a Deus. Era um homem de fé. Era um homem que conhecia toda a história do povo de Israel. Aconteceu que Davi, ele assumiu a responsabilidade muito cedo, ainda jovem, para pastorear as ovelhas do seu pai Jessé. Davi foi um jovem que adquiriu grandes experiências com Deus, lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé. A Bíblia relata que, certa ocasião, um leão e um urso penetraram no meio do rebanho e agarraram uma ovelhinha. Davi, ao tomar conhecimento imediatamente, Davi saiu perseguindo o leão, perseguindo o urso, e Davi tomou das garras do leão aquela ovelhinha, já maltratada, ferida pelo leão. Entretanto, Davi matou tanto o leão como matou o urso, pela força que o Senhor nosso Deus lhe concedeu. Deus concedeu a Davi coragem, determinação. Deus concedeu a Davi força dos céus, para ele enfrentar Golias e o urso e matá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia relata que o gigante Golias estava afrontando e ameaçando o exército de Israel.
pelo espaço de 40 dias, o gigante Golias afrontava o povo de Israel, ameaçava o povo de Israel, chamava o povo de Israel para a luta, e ninguém se manifestava. Nem soldado guerreiro do exército de Israel se manifestou, nem o próprio rei Saul, que deveria ter se manifestado como rei da nação, se acovardou, se amedrontou, ficou assombrado com as ameaças, as afrontas do gigante Golias. Mas a Bíblia relata que Davi se prontificou a lutar com o gigante Golias. Davi partiu para o campo de batalha para enfrentar Golias. Davi não quis utilizar os armamentos de um guerreiro. Ele apenas utilizou uma funda, um seixo, ou seja, uma arma simples, uma arma bem simples, uma funda e um seixo, uma pedrinha, e partiu para enfrentar Golias, um guerreiro experimentado em batalha, um guerreiro valente, um homem com mais de 2 metros de altura, revestido com toda a armadura de guerra. Entretanto, Davi não se amedrontou e enfrentou Golias naquele campo de batalha, confiando somente em Deus, confiando somente no Senhor. E o Senhor nosso Deus usou Davi como instrumento em suas mãos para enfrentar Golias, para enfrentar aquele gigante. Então os dois, quando estavam ali no campo de batalha, quando um se aproximava do outro, marchando na mesma direção, Davi, quando percebeu que a distância estava boa para acertar um tiro certeiro na testa do gigante, Davi então preparou a sua funda, colocou uma pedrinha na funda e mirou com a mira de Deus. E rodeou aquela funda com a força de Deus e atirou certeiramente. E a pedra saiu daquela funda com a velocidade tremenda, porque ela ia com a força de Deus. O impacto daquela pedrinha, quando bateu na testa do gigante Golias, ele não suportou o impacto e caiu. Davi, ao ver o seu inimigo no chão, ao ver o seu afrontador no chão, ao ver o ameaçador do exército de Israel no chão, Davi se aproximou dele e subiu sobre ele. Davi ficou em cima do corpo de Golias, cortou a cabeça de Golias, levou para Jerusalém. Davi desarmou Golias, tirou toda a armadura de guerra de Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos aí como é que o nosso Deus opera. Golias, um homem experimentado na batalha, um guerreiro, um homem que tinha muitas destrezas de guerra, um homem que tinha uma armadura muito potente. Embora fosse um homem idólatra, ele era um homem idólatra, ele adorava Dagon, adorava Baal, adorava outros deuses, não confiava em Deus. Porém, Davi confiava no Senhor seu Deus. Golias não adorava o Senhor nosso Deus. Golias esperava ajuda e socorro do seu Deus. Mas o seu Deus é um Deus morto. Era um Deus feito pelas mãos dos homens. Nada podia fazer em favor dele, Golias. Golias era um homem orgulhoso, arrogante, presunçoso. Golias era um homem soberbo. Era um homem que verdadeiramente só confiava na sua força e na sua altura. Porém, Davi enfrentou Golias confiando em Deus, confiando no Deus Todo-Poderoso. Está escrito no livro de Salmo, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos,
mas eu farei menção no nome do Senhor. Quem escreveu esse salmo foi o salmista Davi. O salmista Davi enfrentou Golias, venceu Golias. Hoje nós percebemos que Davi teve uma grande experiência com Deus. A primeira experiência que Davi teve com Deus foi quando enfrentou o leão e o urso e os matou. Tomou a sua ovelhinha das garras do leão. Quantas ovelhas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo hoje está sendo tomada, agarrada pelos leões desta vida. Mas o nosso Deus é o nosso vencedor e a nossa batalha. O nosso Deus é o campeão de todos os exércitos que existem sobre a face da terra. Davi, percebemos que Davi, embora um jovem, sem nenhuma destreza de guerra, utilizando uma arma muito simples, mas pela confiança que ele tinha em Deus, ele venceu o grande gigante Golias. Aprendemos daí que o nosso Deus usa quem Ele quer. O nosso Deus usa quem Ele quer. O nosso Deus, Ele utiliza de coisas simples para enfrentar e vencer as coisas complicadas. O nosso Deus usou Davi, um jovem, para vencer um homem guerreiro. O nosso Deus usou Davi utilizando uma armadura simples, uma arma simples, uma funda e um seixo, para enfrentar aquele grande guerreiro experimentado na luta. Aprendemos daí que o nosso Deus, nós devemos confiar sempre no Senhor nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Meu prezado amigo, nós percebemos aí que Davi venceu Golias pelo poder de Deus. Davi não confiou em si, mas não confiou na sua destreza, não confiou na sua experiência de campo, como pastor de ovelhas, mas confiou no poder do Senhor nosso Deus. Meu prezado amigo, confie no Senhor nosso Deus. Faça como Davi. Não faça como Golias. Não seja orgulhoso, arrogante, afrontador. Não seja um homem soberbo. Não seja um homem ameaçador. Mas, meu amigo, seja uma pessoa simples, humilde, que confie em Deus o Todo-Poderoso, que confie em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que são os únicos que podem te conceder a vitória sobre os seus inimigos, sobre os inimigos que temos nesta terra. Deus, Ele é o autor da salvação. Deus é o autor do perdão. E Deus quer te perdoar, meu amigo. Deus quer te salvar, meu amigo, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Eu te recomendo, meu amigo, faça como Davi. Na luta contra o pecado, na luta contra as adversidades deste mundo, enfrente as adversidades deste mundo, enfrente a iniquidade, confiando no Senhor nosso Deus, confiando em Jesus Cristo nosso Senhor, que tu terás a vitória. A vitória vem em teu favor, porque a vitória vem de Deus. A vitória vem de Jesus, em favor de todos aqueles e aquelas que confiam nele, Deus, e em seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele sabia perfeitamente que ali em Israel, o povo de Israel se acovardou. O rei de Israel, que era Saul, se acovardou. Mas Deus levantou Davi para vencer aquela batalha. Então, meu amigo, você pode ser um instrumento de Deus hoje. Você pode ser um instrumento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje, para vencer o pecado, para vencer o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Meu prezado amigo, abra o teu coração para Deus. Abra o teu coração para Jesus.
Receba do Senhor Jesus Cristo pela fé a força de Deus, a sabedoria de Deus, o perdão de Deus e a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade que anunciei a palavra do Senhor. Meu Senhor, meu Deus, continue iluminando os corações de todos os meus ouvintes, para que as pessoas não confiem nas suas forças, não confiem nas suas inteligências, mas que confiem somente no Senhor, meu Deus, e no Teu Filho Jesus Cristo, para que eles sejam salvos e perdoados, e sejam vitoriosos e vencedores sobre todos os males que existem neste mundo. Senhor, meu Deus, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, meu Senhor. Amém.